Estamos ao vivo? Estamos? Verificando conexão, acho que já estamos ao vivo, beleza. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leandro Demore, sou editor executivo do Intercept Brasil, vocês já devem estar aí chegando. Eu vou esperar um pouquinho para chegar uma galera, mas já temos 1.400 pessoas online, o que é um negócio absurdo. Como obviamente vocês todos estão acompanhando, a cobertura em cima do escândalo da Vaza Jato está sendo enorme, né? Então eu decidi fazer essa live, vai ser uma coisa muito rápida, muito simples. Eu quero só falar sobre o que a gente fez essa semana e falar um pouco rapidamente sobre o que aconteceu no Senado hoje, né, com a presença do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no final vou ler algumas perguntas de vocês aqui, tá? Também tirar algumas dúvidas, não vai dar para obviamente responder todo mundo, a gente está com uma galera já online, então eu vou, enfim, fazer um cherry picking aqui, vou selecionar algumas que eu consigo olhar enquanto elas vão passando aqui, beleza? Bom, antes de mais nada, quero dizer que quero agradecer a todos vocês, porque sem o apoio de vocês, nada disso faria sentido. Aos que já acompanham o Intercept há mais tempo, agradeço por estarem juntos com a gente desde o começo. Vocês sabem o quanto a gente sempre valorizou o nosso público, a gente sempre trabalhou para vocês, para fazer com que vocês fossem informados da maneira como nós enxergamos o jornalismo, né? E para quem está chegando agora, que não conhecia o Intercept antes, eu peço que, além das matérias sobre a Vaza Jato, deem uma olhada no site, no que a gente vem publicando. A gente fez uma cobertura de eleições no ano passado incrível. Nós somos o primeiro site brasileiro a fazer uma cobertura em cima do crime da vereadora Marielle Franco, apontando o envolvimento de milícias, né, muito antes de qualquer investigação policial, muito antes de qualquer outro veículo, né? Então, assim, nós temos uma equipe pequena, nós somos um veículo, obviamente, pequeno, né? Não temos uma super estrutura, mas uma equipe corajosa que sabe fazer jornalismo do jeito que vocês estão vendo a gente fazer agora. Então, muito obrigado, valeu pelo apoio de todos vocês. E continuem por aí, porque é muito importante a gente ter esse apoio. Bom, o Intercept publicou no domingo passado, como vocês sabem, começou a publicar, né, uma série de reportagens sobre os bastidores da Operação Lava Jato. Nós tivemos, através de uma fonte anônima, fonte sobre a qual nós não estamos falando, não estamos dando informação, acesso a um conjunto de documentos, e esses documentos estão sendo analisados pelo Intercept com calma, com rigor jornalístico, evitando, obviamente, evitando que a gente seja apressado para a gente não cometer nenhum tipo de injustiça, né? A nossa primeira preocupação para vocês entenderem como a gente está trabalhando com esse material. A gente está separando as coisas que são de foro íntimo das coisas que são de interesse público. E, obviamente, a gente vai trabalhar só com as coisas de interesse público. Em cima das coisas de interesse público, a gente olha e ver quais são os assuntos que podem render um material noticioso, né, reportagem. E aí a gente começa a trabalhar essas reportagens com apuração, enfim, né, com rigor jornalístico que a gente trabalha em qualquer outro material que a gente já trabalhou ao longo desses anos todos. Então, por que eu estou dizendo isso? Em algumas entrevistas, tanto eu quanto o Glenn, quanto outros editores do Intercept Brasil, estamos falando que a gente reportou até agora uma pequena parte do material, né? E é verdade, o material é colossal, o arquivo é muito grande, possivelmente um dos maiores arquivos da história do jornalismo brasileiro, falo isso sem nenhuma pretensão, ele de fato é um arquivo colossal, são muitos e muitos e muitos gigabytes. E para que vocês entendam por que ele é tão grande, porque ele é basicamente conversas que nós temos em aplicativos de chats, né? Então vocês imaginem os grupos de vocês, tudo que a gente faz todos os dias, que a gente manda vídeos, a gente grava áudios, a gente encaminha áudios que a gente recebe, a gente manda fotos, a gente faz print screen de alguma coisa e compartilha no grupo, emoji, links, comentários, o dia inteiro fazendo comentários. Então tudo isso transforma esse conteúdo num conteúdo absolutamente rico, né? Porque é um conteúdo controlado, é um ambiente controlado, onde as pessoas podem ser quem elas de fato são, né? Então, os conteúdos que estão ali, as pessoas estão falando muito nos últimos dias, publiquem os vídeos, publiquem os áudios. Então, vamos deixar uma coisa muito clara. É muito possível que a maior parte desse conteúdo jamais será publicada, porque ela não é de interesse público. São coisas de foro íntimo, são coisas privadas.
Então, por exemplo, dentro do arquivo tem centenas de áudios, centenas de áudios. Então, a gente precisa separar, a gente precisa ouvir todos esses áudios, separar, ver quais são os áudios que são de interesse público, construir as reportagens em torno desses áudios, e talvez a maioria deles jamais será publicado. Por quê? Ou são de foro íntimo, ou são, eventualmente, pessoas discutindo coisas técnicas, processuais, procedimentos banais, que não faz sentido a gente trazer isso ao público, né? Ou eles são áudios do dia a dia. Vamos imaginar, por exemplo, não estou dizendo que exista um áudio dentro assim, mas vamos imaginar que exista um áudio de alguém perguntando que horas o pessoal vai almoçar. A gente não vai publicar esse áudio, né? Não tem interesse jornalístico nesse áudio, né? Então, eu queria que vocês tivessem também essa clareza de que nós publicamos uma pequena parte do material. Obviamente, nós vamos continuar olhando esse material, nós acreditamos que ainda tenha espaço para trabalhar nele por muitos meses, né? E nós vamos reportar tudo que for de interesse público até o esgotamento desse material. Então, é importante que vocês tenham isso claro, nós não estamos agindo conforme uma lógica de entretenimento, né? Apesar de nós termos publicado o material em série, e ele funciona assim, né? Ele é uma série, como se fosse uma série de fato. Não existe um cronograma de entretenimento nisso, porque nós não estamos lidando com um material de ficção, nós não podemos prever, né? A gente não tem como roteirizar isso. Então a gente está olhando o material, escolhendo o que é de interesse público, e conforme as reportagens ficam prontas, a gente está publicando essas reportagens. Tá bom? Então, deixando isso claro, porque tem muita dúvida e muito questionamento em cima disso. Bom, eu queria dizer também, em relação à reportagem de ontem, que tem duas coisas muito importantes que eu não quero que passe batido por vocês. A primeira delas é o seguinte: o ex-juiz Sérgio Moro, numa conversa com o procurador-chefe da Lava Jato, o Dr. Dallagnol, ele fala para não melindrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Porque a Lava Jato tinha encaminhado, a Lava Jato em Brasília tinha encaminhado para São Paulo um processo, uma investigação, né, sobre o ex-presidente Fernando Henrique dos anos 90, que estaria prescrita, né? E essa investigação foi encaminhada e virou notícia, foi parar no Jornal Nacional, né? E, segundo o próprio Dr. Dallagnol, talvez a Lava Jato de Brasília tenha feito isso para, segundo ele, parecer, né, isenta, né? Parecer assim que estava batendo em todo mundo. Então tinha essa preocupação de publicamente parecer equilibrado, mesmo que significasse movimentar um processo que não fosse dar em nada, né? Que não era uma ameaça ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No que o ex-juiz Sérgio Moro diz: não, né, acho complicado isso, porque vai dar um possível aliado, um possível apoio. Pois bem, o que passou em branco, que é importante vocês se darem conta, é que numas discussões entre os procuradores, na qual não está o ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores se animam em investigar o Fernando Henrique Cardoso, né? Eles começam a olhar e falar: tem coisas investigáveis, tem indícios que podem levar a uma investigação. E um deles fala: então a gente vai investigar o Instituto Lula e o Instituto Fernando Henrique Cardoso ao mesmo tempo. E aí o outro fala, para passar de novo essa imagem, né, de equilíbrio, de isenção. Estamos batendo dos dois lados. Uma preocupação pública deles, né? Não necessariamente para fazer justiça em si, né? Por que eles desistem em um determinado momento de investigar o Instituto Fernando Henrique Cardoso? E um dos procuradores fala ali: porque as provas contra o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ou os indícios iniciais, eram fracos, teria que se aprofundar a investigação. O temor deles é que o Instituto Fernando Henrique Cardoso dissesse que aquilo não era caixa 2 nem propina, aquilo era um crime tributário. Poderia dizer: isso aqui é um dinheiro que a gente esqueceu de declarar, enfim. E crimes tributários são crimes menores, né? Eles são passíveis, na maior parte das vezes, de multa, né? Você paga uma multa e está tudo certo, não vai gerar uma condenação, ninguém vai entrar na ficha suja, ninguém vai ser eventualmente preso, né? São crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, quando eles identificam isso, eles desistem de investigar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, porque a mesma desculpa poderia ser usada, segundo eles, pelo Instituto Lula. Isso está absolutamente claro na matéria. O diálogo é cristalino, né? Ele está absolutamente contextualizado ali. E nós publicamos os diálogos com os contextos embaixo para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Então, isso é uma coisa muito importante da reportagem.
Outra coisa importante, o Ministério Público Federal publicou uma nota na qual eles tentam se desvincular de Brasília. E eles falam o seguinte, que aquele processo, aquela investigação inicial contra o Fernando Henrique Cardoso não era da Lava Jato de Curitiba, notem bem, porque isso induz ao erro. É claro que não era da Lava Jato de Curitiba, era da Lava Jato de Brasília, como está na reportagem. Durante muitos anos, o Ministério Público Federal em Curitiba, ele compartilhou informações com o Ministério Público de outros estados, contanto que esses outros estados usassem a grife Lava Jato. Então, como nós sabemos, é público, é notório, eles sempre fizeram questão de deixar isso muito claro, existe Lava Jato no Rio de Janeiro, existe Lava Jato em São Paulo, existe Lava Jato em Brasília. Pois bem, agora é muito engraçado que quando era o momento de fazer marketing positivo, a Lava Jato estava em todos os lugares. Agora, a Lava Jato não está mais em Brasília, né? A Lava Jato é só de Curitiba. Então vamos deixar claro, o processo foi movimentado sim pela Lava Jato, o braço da Lava Jato em Brasília. A pessoa que movimentou o processo em Brasília, e vocês podem ver o nome dela na reportagem, joguem o nome dela do Google, mais Lava Jato, vocês vão ver reportagens, inclusive uma reportagem da revista Época, falando sobre o coordenador da Lava Jato em Brasília. Então, a força-tarefa da Lava Jato, propositalmente ou não, tentou se afastar disso, dizer que aquilo é absurdo, essa matéria, porque aquilo nem era um processo da Lava Jato de Curitiba. De fato, não era de Curitiba, era da Lava Jato de Brasília. Portanto, Lava Jato, certo? Bom, dito isso, eu quero dar uma olhada, eu vou dar uma olhada no meu Twitter aqui, porque hoje o ex-juiz Sérgio Moro esteve no Senado e falou algumas coisas que eu acho importante reforçar, que eu tuitei isso, mas eu quero só reforçar com vocês. Bom, chama muita atenção, primeira coisa, o ex-juiz Sérgio Moro não reconhece a autenticidade das mensagens que nós publicamos como sendo dele, né? Mas ele passa o tempo todo defendendo os diálogos como diálogos normais. Então, assim, eu quero imaginar que, por exemplo, se alguém diz para mim que 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu falei uma coisa X e depois falei uma coisa Y e depois falei uma coisa Z e faz uma série de matérias com frases minhas, que diz que são minhas, né? 2, 3 frases, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem um volume de frases, de chats do ex-juiz Sérgio Moro que nós publicamos, que é absolutamente razoável a pessoa olhar aquilo, e se a pessoa nunca disse aquilo, a pessoa falar, isso não é meu, jamais disse isso. Não é o que o juiz está fazendo. Ele está tergiversando. Primeiro fala uma coisa, primeiro diz que não reconhece, depois diz que pode ter dito alguma daquelas coisas, depois diz que algumas coisas podem estar fora de contexto, depois diz que algumas coisas podem ter sido inventadas por hackers, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente. Eles não estão negando peremptoriamente a autenticidade do material. Por quê? Porque eles sabem que o material é autêntico. E a partir do momento em que esse material for aceito como autêntico, eles precisam se defender nos argumentos do material. Eles não vão poder dizer que é falso. Então eles estão deixando 2 portas abertas, botando em dúvida a autenticidade do material, mas ao mesmo tempo dizendo, bom, caso for autêntico, a minha defesa é essa aqui. Não tem nada demais, não fiz nada errado, em o combate da corrupção, etc. e tal. O ex-juiz Sérgio Moro está tentando transformar isso num rally da Lava Jato. É como se nós estivéssemos atacando a Lava Jato e como se nós achássemos que nada na Lava Jato faz sentido, que a Lava Jato não vale e que a Lava Jato é toda ela absolutamente um complô que nunca deveria ter existido. Nós nunca dissemos isso. Isso não está em nenhuma das nossas reportagens. O que nós estamos dizendo e o que nós estamos mostrando é a maneira secreta e muitas vezes ilegal como os agentes da Lava Jato trabalharam durante os anos da operação. Se isso, a partir de agora, vai levar à revisão de processos, a eventualmente soltar condenados e um outro olhar, uma outra chave de leitura sobre a Operação Lava Jato, isso é responsabilidade única e exclusiva do ex-juiz Sérgio Moro.
do procurador Deltan Dallagnol e dos procuradores envolvidos na Lava Jato. Porque foram eles que cometeram esses chats, não fomos nós. Nós estamos fazendo um serviço público de divulgá-los, para que a partir desse momento as pessoas tenham conhecimento sobre como as coisas aconteceram fora dos autos, fora dos holofotes, fora das coletivas engravatadas. Esse é o trabalho do Intercept. Bom, o ex-juiz Sérgio Moro disse também que o nosso trabalho ele não serve ao interesse público, né? E a grande questão dele é que ele diz que a gente está minando o combate à corrupção. Bom, veja bem, primeira coisa, nem o ex-juiz Sérgio Moro e nem ninguém nesse país tem monopólio do combate à corrupção, que é o que eles querem fazer crer, né? A Lava Jato não tem o monopólio do combate à corrupção. O ex-juiz Sérgio Moro não tem o monopólio do combate à corrupção. O Ministério Público Federal de Curitiba não tem o monopólio do combate à corrupção. O que nós estamos fazendo, divulgando esse material, é combater a corrupção. Nós estamos fortalecendo o combate à corrupção no judiciário. Porque nós acreditamos que a equidistância entre o juiz e os procuradores deve ser a mesma que entre o juiz e os advogados dos réus. Isso não aconteceu. Isso está claro e evidente em todas as reportagens que o Intercept está publicando. Isso, no mínimo, fere Código de Processo Penal e Código de Ética da Magistratura. Ou seja, são ilegalidades. Isso é o que está nas reportagens. Não é um plebiscito sobre a Lava Jato. A forma política como isso está sendo usado, a partir de agora, é de responsabilidade dos atores políticos e não dos repórteres e editores do Intercept. Que mais? Bom, noto apenas uma ironia, né, que o Moro diz que não lembra nem mesmo de mensagens que ele mandou um mês atrás. E é engraçado que vários réus que sentaram na frente dele durante todos os anos de Lava Jato usaram o mesmo expediente, né, não lembravam de nada. Então, o que deixava muitas vezes o juiz bastante furioso, né? Então é só irônico que ele também não lembre de mensagens que ele mandou um mês atrás. A imprensa está reportando razoavelmente bem o que a gente está fazendo. Eu não tenho críticas gerais à imprensa. Acho que os veículos sérios que entendem o que é interesse público, que entendem o que é serviço público, eles estão seguindo esse caso de uma maneira muito justa, muito correta, reportando não só o nosso material, mas pegando trechos que nós não prestamos atenção ou decidimos não reportar especificamente nas nossas reportagens, pegando aqueles trechos que nós estamos disponibilizando na íntegra, né, e criando outras reportagens, fazendo outras apurações paralelas, né? A Folha está fazendo isso, o UOL fez isso, outros veículos fizeram isso. Mas tem uma minoria de jornalistas que está muito mais preocupada em falar sobre a fonte do Intercept. E isso é um assunto que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. Bom, eu nunca vi uma discussão sobre fonte no Brasil nesse nível. Nunca, jamais. Para quem não é jornalista, vamos fazer um exemplo, por exemplo, o Panama Papers, que é um caso que teve uns anos atrás, né? Uma fonte conseguiu documentos num escritório, um despachante, um escritório de advocacia, né, e contabilidade, sobre transações financeiras no Panamá, que é um paraíso fiscal. E repassou essa quantidade enorme de materiais para jornalistas. E isso foi reportado por vários veículos do mundo, inclusive no Brasil. Essa fonte, à época, também era anônima. Não existiu discussão sobre isso. Ninguém se preocupou com isso. Vocês podem procurar, vai ter, claro, 1, 2 artigos sobre isso. Claro que é uma discussão colateral, eventualmente alguém falou sobre isso. Mas não na magnitude que estão preocupados alguns jornalistas agora em saber sobre a fonte do Intercept. Então, vamos deixar uma coisa muito clara. A fonte, a notícia, é notícia. É importante? É importante. É tão importante quanto o que a gente está publicando? Não. É muito menos importante. É uma discussão absolutamente colateral. Absolutamente pequena do que nós estamos reportando em relação ao Lava Jato. O que é de interesse público das pessoas é saber se os juízes no Brasil todo operam, junto com procuradores e promotores, como operaram Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, os procuradores da Lava Jato. E saber se o Brasil quer esse tipo de justiça. Se você, quando você for processado,
Se você, quando estiver no banco de réus, você quer que o juiz e o procurador tenham um jogo combinado. É esse tipo de justiça que a gente quer? Essa é a discussão que está posta. Vale tudo em nome de um bem maior? Vale cometer pequenas ou médias ou grandes ilegalidades para combater a enorme ilegalidade da corrupção? Quem decide isso? Cada juiz nas 5 mil comarcas do Brasil vai decidir? Cada juiz vai dizer, não, eu vou essa lei aqui eu não vou cumprir, eu vou cometer essas ilegalidades aqui, vou escolher as ilegalidades que eu quero cometer, né? Mas isso aqui é menor porque eu estou olhando lá na frente, porque eu vou combater o bem maior. Não é para isso que as leis existem, né? E o Poder Judiciário, ele não deve só cumprir as leis, ele tem que ser o guardião das leis, ele tem que zelar pelas leis. Então ele não pode, um juiz não pode escolher quais leis ele vai cumprir. A partir do momento que o juiz escolhe que ele não vai cumprir algumas leis, ele está cometendo ilegalidades, ele é um fora da lei. É isso que nós estamos discutindo aqui. A discussão sobre a fonte é totalmente secundária. Eu vou repetir o que eu tenho falado em todas as entrevistas. O Intercept não fala sobre a fonte. O Intercept nunca falou sobre a fonte. Tudo que está se falando sobre a fonte, hackers, criminosos, russos, responsabilizem as pessoas que estão falando sobre isso, que não somos nós, não é o Intercept. Então essas pessoas são as responsáveis por essa narrativa. A partir do momento em que isso foi identificado no discurso público, perguntem para elas como andam as investigações sobre essas suposições sobre a fonte do Intercept. Nós já reportamos aqui reportagens sobre todos os assuntos que vocês podem imaginar. Para quem não conhece o Intercept, está conhecendo agora, nós já fizemos reportagens sobre quilombolas, sobre massacre indígena, sobre violência obstétrica, sobre gênero, raça, corrupção em empresas privadas, corrupção em empresas públicas, e sempre contamos com fontes que sempre nos passaram, boa parte delas, materiais de forma anônima, que nunca quiseram aparecer, que nunca quiseram ser protagonistas das histórias, por vários motivos. O principal deles é porque tem medo. As pessoas têm medo de ser assassinadas em muitos casos. Nós reportamos no ano passado sobre mineradores em Minas Gerais, com informações de fontes anônimas que nos passaram informações importantes, pessoas que têm medo de ser assassinadas nas pequenas cidades de Minas. Então, o compromisso do Intercept é manter o anonimato das fontes que pedem anonimato. O caso da Vaza Jato não é diferente de nenhum outro caso. O procedimento jornalístico é exatamente o mesmo. E é o mesmo procedimento jornalístico que usa a melhor imprensa do mundo. O New York Times trabalha assim. O The Guardian trabalha assim. O La Repubblica trabalha assim. O Le Monde trabalha assim. Então, é importante que vocês saibam que nós estamos trabalhando com princípios jornalísticos, os quais a gente acredita que são importantes para a proteção de fontes. Então, por isso, nós não falamos sobre a fonte, porque há um desejo da fonte. Bom, achei o formato dessa sessão do Senado péssimo, porque os senadores fazem 20 perguntas e aí depois o convidado, né, no caso o Moro, responde, e aí não responde, acaba usando para palanque, para fazer acusações e falar em teorias da conspiração absurdas, né? Então não esclarece nada. O que ficou claro para mim só é que caiu em contradição várias vezes, o que qualquer bom juiz olhando aquele depoimento apontaria, né? Bom, que mais? O Moro citou hoje várias vezes um professor americano de Harvard, né, que escreveu um artigo dizendo que uma coisa do tipo o escândalo que encolheu, né? E esse artigo diria que o escândalo da Vaza Jato, que inicialmente ele achou que era um escândalo grande, que tinham cometido ilegalidades e tal, agora ele escreveu outro artigo e agora ele não tem mais tanta certeza e aquilo encolheu e não é importante, não tem problema nenhum. Bom, duas coisas importantes. Esse pesquisador próximo à Lava Jato, né, foi professor ou orientador do Deltan Dallagnol, o que é importante saber, né? É um disclaimer importante que o Sérgio Moro não fez, então, como jornalistas que somos, estamos fazendo. E outra coisa importante que eu tuitei hoje também sobre esse pesquisador é o seguinte: no texto dele,
na caixa de comentários. O primeiro comentário é de uma pessoa tecendo outras considerações, né, mostrando por que acredita que tem sim ilegalidades cometidas. E aí embaixo o autor do texto, citado pelo Sérgio Moro 400 vezes hoje no Senado, diz o seguinte: ele agradece o comentarista, né, muito obrigado pelos comentários, tal, tá sendo muito útil, eu estou aprendendo, estou observando, não deixe de comentar, e diz o seguinte: eu, autor do texto que o Sérgio Moro usou para defender suas ilegalidades, eu provavelmente deveria saber melhor do que opinar sobre uma controvérsia em um sistema legal estrangeiro onde eu não conheço a lei e não falo a língua. Ou seja, o Sérgio Moro está baseando a sua defesa na opinião, e eu digo sem ofensa nenhuma, usando a palavra da maneira mais correta do dicionário, na opinião de um ignorante sobre o que está acontecendo no Brasil. A pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não conhece as leis brasileiras, não conhece o sistema judiciário brasileiro, não fala português. Então, é uma defesa bastante fraca, né, na minha opinião. Bom, eu não consegui acompanhar todo o depoimento porque a gente precisa trabalhar, né? Mas uma coisa importante que eu quero dizer: o Sérgio Moro mentiu ao menos uma vez. Ele falou que nós não pedimos direito de resposta em nenhuma das nossas reportagens. Isso é mentira. Nós não pedimos direito de resposta nas 3 primeiras reportagens publicadas ao mesmo tempo, no mesmo dia, no domingo passado. Por quê? Porque nós tínhamos vários receios. Um deles é que a Justiça nos proibisse de publicar o material. Vocês sabem quem são os personagens das reportagens. Então vocês sabem que esse medo é justificado. No minuto seguinte que nós publicamos, nós pedimos o outro lado deles, antes mesmo de postar no Twitter e no Facebook. E eles preferiram responder através de notas e através do Twitter. Tá? Então, é mentira que nós não estamos pedindo outro lado. Nós estamos pedindo outro lado em todas as reportagens. E eles sistematicamente negam e mandam notas. A imprensa não respondem, né? Enfim, não clarificam nada. Então, é importante deixar isso muito claro. O Moro nos acusou de sensacionalismo várias vezes, né? Muito engraçado que ontem ele foi no Ratinho, né? Então, assim, o Moro acusando a gente de sensacionalismo, indo no Ratinho. Doutor, bom, o Kennedy Alencar tuitou uma coisa que para mim é lógica elementar, que eu retuitei. Ele disse o seguinte: misturar condutas individuais ilegais com o balanço da Lava Jato é uma estratégia de defesa que aposta na confusão política e no moralismo hipócrita. Juiz e procurador têm que respeitar a lei como qualquer cidadão. A lei é para todos e as revelações do Intercept são graves. Exatamente essa é a estratégia de defesa. O Moro, vejam que curioso, eu acho isso muito curioso. O Moro está dizendo que isso é um ataque à Lava Jato, né? Isso seria um ataque à Lava Jato. Mas vejam bem, o ex-juiz Sérgio Moro, quando era juiz, isso precisa ficar muito claro para todo mundo, não era parte da Lava Jato. Ele era o juiz da terceira vara, da 13ª Vara de Curitiba. A força-tarefa chamada Lava Jato é a força-tarefa do Ministério Público Federal, da qual fazem parte apenas os procuradores e os funcionários que trabalham diretamente na operação dentro do Ministério Público Federal. Gente, o Ministério Público e a Justiça Federal são órgãos diferentes, são entes diferentes. Eles são separados, eles não trabalham juntos. É por isso que nós estamos publicando essas reportagens. Então, o ex-juiz Sérgio Moro, quando diz que as reportagens que nós estamos publicando são um ataque à Lava Jato, ele se coloca como ator da Lava Jato, ironicamente, coisa que ele não deveria ser. E é justamente isso que está em discussão. Ele atuou como ator da Lava Jato e, talvez, inconscientemente, está se colocando agora como o que de fato ele sempre foi, um ator da Lava Jato, que é uma coisa que ele nunca deveria ter sido, porque ele é juiz e não acusador. Muito bem. O que temos mais? Temos perguntas. Por que vocês não liberam os áudios? Bom, a gente não libera os áudios porque a gente está ainda ouvindo os áudios, né? A gente está ainda ouvindo os áudios e a gente não vai liberar áudios que não têm interesse público, né? Então a gente está separando o que é interesse público, jornalístico, que as pessoas têm direito de saber, que as pessoas têm direito de ter acesso à informação, do que é foro íntimo. Como fazer para... Ju, ajuda.
Como fazer para evidenciar que os fatos são verídicos? Bom, a gente fez análises técnicas, né, para evidenciar que os fatos são verídicos, né? A gente viu como o material exportado de Telegram funciona. Vocês podem imaginar que então são conversas de Telegram, então assim tem conversa, link, a pessoa respondendo o link, áudio. Aí alguns áudios não estão ali, estão sumidos porque eventualmente a pessoa pode ter apagado, né, ou eventualmente teve algum problema técnico na exportação, enfim, não existem alguns áudios. Mas existem muitos áudios. Os áudios que existem são correspondentes às conversas. Você não tem... E são áudios das pessoas das quais nós estamos falando, gente. São centenas de áudios de pessoas às quais nós estamos reportando o nosso trabalho. Então é impossível você conseguir criar tudo isso com o áudio real da pessoa falando, né? Alguém faz uma pergunta em chat, daí a pessoa responde em áudio. Aí depois a conversa continua embaixo. Quer dizer, é óbvio que não tem como criar isso. E aí os próprios áudios atestam a veracidade, são áudios das vozes das pessoas, essas pessoas as quais nós estamos falando, tem áudios de algumas, né, ou de várias dessas pessoas ali. Outro tipo de check que a gente fez, para deixar claro para vocês, a gente pesquisou, por exemplo, os nossos próprios nomes no arquivo, né? Então, um dia que eu pedi o telefone de alguém para um amigo que tinha contato com alguém que está nos chats, eu vi que ali essa pessoa pediu exatamente naquele mesmo dia. Posso passar o seu telefone para o Leandro? Não, pode, claro. Tá, não, vai falar com você, beleza. Então, assim, nós checamos correspondências dos chats com eventos da vida real, né? E todas as checagens que a gente fez, que foram várias, batem, né? Chats de pessoas, conversas de pessoas que tiveram conversas, né, com esse grupo de procuradores que está ali, nós checamos, né, vamos ver essa conversa aqui. Você conversou com o procurador X? Conversei. Tá, vamos ver, deixa eu ver aqui. Bom, é a conversa, é a mesma, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Tem checagens técnicas de metadados também, né, checagem dos arquivos. Então, assim, eu vou repetir. Eles não estão negando a autenticidade do material. Porque o material é autêntico, né? Vamos lá. Estamos acabando já. O que mais temos aqui? Temos perguntas aqui. Acho que no meu Twitter é isso. Bom, tem uma coisa importante sobre a fonte, né? Que a gente só quero voltar a isso. O Glenn tweetou isso, uma coisa muito importante. Eu tweetei em cima depois também. O Glenn tweetou o seguinte: não há um só país no mundo democrático em que jornalistas entreguem seu material jornalístico, porque estão falando, entreguem o que vocês têm para perícia, né? Peguem o conteúdo, peguem o arquivo que nós temos, entreguem para uma perícia. Aí o Glenn respondeu: não há um só país no mundo democrático em que jornalistas entreguem seu material jornalístico para a polícia ou aos tribunais para inspeção antes de publicar, como o humor exige. Como juiz, ele deveria entender que uma imprensa livre está explicitamente protegida pela Constituição. E eu digo mais, eu tuitei isso. Tem mais uma coisa. Vocês imaginem o seguinte: qual é a fonte que confiaria na gente... tem mais coisa aqui. Qual é a fonte que confiaria na gente, a partir de agora, se nós decidíssemos entregar esse material para qualquer outro lugar fora de interesses jornalísticos, fora do Intercept? Ninguém nunca mais confiaria no Intercept. A relação do Intercept com as fontes é uma relação sagrada. Quando alguém passa alguma coisa para a gente, qualquer outra matéria, esqueçam Lava Jato, quando alguém passa um vídeo para a gente fez, por exemplo, uma denúncia meses atrás sobre um comunicador, né, um radialista que estava ameaçando de morte a ex-esposa e outras mulheres. A gente recebeu um áudio, uma ligação dele com a ex-esposa, na qual ele ameaça ela de morte, etc. e tal. Nós não vamos nunca entregar esse áudio para lugar nenhum, porque a fonte nunca mais vai confiar. A fonte entregou para a gente esse material. Se a fonte decidir entregar esse material para a Polícia Federal, para a STF, bom, isso é uma decisão da fonte, isso é uma decisão das fontes. O Intercept não vai fazer isso, porque a partir do momento que a gente faz isso, e a partir do momento que qualquer redação decide fazer isso, a confiança com as fontes acabou. Ninguém nunca mais vai entregar nada para o Intercept. Ninguém nunca mais vai fazer nenhuma denúncia, porque vai saber que nós vamos compartilhar isso com órgãos externos com os quais a fonte não quer compartilhar, porque talvez a fonte não confie nesses órgãos. Correto? Bom, tem uma coisa aqui, o que é? Um tweet da Folha de São Paulo. A Ju pergunta se eu quero comentar.
aspas do Moro, né? Aspas do Moro, nessa audiência do Senado. Eu tive a impressão que eles, o site da Intercept Brasil, gostariam de um mandato de busca e apreensão para posarem de mártir. Agora, divulguem a informação, tudo. Eles já tiveram o furo, se não dá a impressão de objetivo político partidário. Bom, vamos lá. A gente não gostaria de mandar de busca e apreensão, muito obrigado, a gente está feliz na nossa vida, ninguém quer ter computador apreendido e ficar 2 anos, porque a polícia pega e nunca mais devolve. Tem uma matéria que a gente tem pronta aqui sobre um suicídio que teve no comitê de campanha do PMDB na campanha municipal de Porto Alegre 2 anos atrás. É uma matéria que a gente tem pronta, que é uma matéria que a gente gostaria de dar, porque tem outras suspeitas em cima desse suicídio. Mas a gente depende da perícia do celular da pessoa que se suicidou. Esse celular está há 2 anos no Instituto de Perícias de Porto Alegre e não foi periciado ainda. Então eu não quero ficar 2 anos sem meu celular. Então, ministro, obrigado, a gente não está afim de busca e apreensão, né? Vamos passar essa aí. Agora, divulguem a informação, divulguem tudo. Nós não vamos divulgar tudo, ministro, porque tem coisas que eventualmente são do seu foro íntimo e nós não queremos expor o senhor, nós não queremos ser injustos, nós jamais faríamos isso. Me dá a impressão que o ministro quer que a gente cometa um erro, né, em publicar tudo. A gente não vai publicar tudo. A gente vai separar o que é interesse jornalístico e publicar apenas o que é interesse jornalístico e público. Eles já tiveram um furo, dá a impressão que é objetivo político partidário. Bom, o material é muito grande. A gente vai continuar reportando isso. A gente não vai agora escolher, não, acho que está demais, a gente agora vai esconder. O que vocês querem? Que a gente esconda as informações que estão no arquivo? A gente não vai esconder as informações de interesse público que estão no arquivo. A gente vai continuar olhando, que é o que a gente está fazendo todos os dias. A gente montou um grupo de trabalho de Vaza Jato dentro da redação do Intercept, que vai trabalhar com isso, que vai procurar histórias, que vai fazer apurações, que vai ouvir pessoas e que está o tempo todo preocupado em não ser leviano e não ser injusto. E a partir do momento que estarão prontas, as matérias serão publicadas até que esse arquivo seja esgotado. Esse é o sistema de trabalho que o Intercept vai adotar e está adotando desde o começo, né? E vamos indo para o final. O que mais a gente tem aqui? Me chamou a atenção o Flávio Bolsonaro, nosso amigo do Queiroz, né? Espalhando uma teoria da conspiração no Senado. Como diz o Ciro Gomes, a democracia é uma delícia, mas ela tem seus custos, né? Impressionante como o parlamentar pode falar qualquer bobagem nesse país, não tem nenhum limite. A pessoa senta lá e fala em pavão, em hacker russo, em conta de hacker não sei aonde, em Bitcoin, uma coletânea de bobagem. Eu não sei como é que o cérebro dessas pessoas consegue funcionar para a pessoa conseguir, sei lá, dirigir, ouvir rádio, mascar chicletes e respirar ao mesmo tempo. É impressionante que essas pessoas consigam praticar esportes, por exemplo, né? A pessoa, por exemplo, jogar futebol. Como é que o Flávio Bolsonaro consegue jogar futebol? Vocês já se perguntaram? Porque você tem que, né, se ele joga futebol, não sei, você tem que respirar, você tem que correr, olhar para os lados, tem a bola, tem os colegas, tem a rede, assim. Como que a pessoa não bate a cabeça na trave, não tem a concussão cerebral? Para mim é um negócio impressionante como essas pessoas conseguem fazer tarefas cotidianas, tendo essa capacidade limitada de raciocínio, para não chamar de outra coisa, né? Então, Flávio, a única coisa que me preocupa em relação a você é descobrir o paradeiro do Queiroz, meu querido. Todo o resto em relação a você é absolutamente desinteressante na redação do Intercept Brasil. Então, se por gentileza você souber onde está o Queiroz, passa pra gente, pode ser como fonte anônima, tá? A gente nunca vai divulgar que foi você que passou, tá bom? Que mais? Bom, do meu Twitter é isso, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, e aí vamos acabando. O que mais, Ju? Perguntaram sobre cyberterrorismo. Cyberterrorismo. O Moro está tentando enquadrar o Intercept. Então, é uma estratégia óbvia, né, do Moro de enquadrar a gente, como ele chamou a gente, né, de site aliados a hackers criminosos. Isso em qualquer democracia do mundo é calúnia, injúria, difamação, todo esse tipo de coisa, né? A gente obviamente não vai processar o ministro porque a gente tem mais o que fazer, né? A gente vai fazer o nosso trabalho jornalístico, vai reportar o que está no material e, de novo, quem está falando que o Intercept é aliado a hackers criminosos precisa provar, uma acusação muito grave, né? Então, a gente está de olho nisso porque é uma movimentação bastante conveniente para num futuro, né, nos colocar numa situação de criminosos, coisa que a Constituição brasileira é muito clara. Nós estamos protegidos
Pelo sigilo de fonte e direito de informar a população brasileira. Não existe nada que vai impedir o Intercept de fazer o trabalho jornalístico que nós estamos fazendo. Nós recebemos o material, nós analisamos o material e nós vamos publicar tudo que for de interesse público. Por que não divulgam tudo de uma vez? Porque é óbvio que a gente não vai fazer isso, porque a gente não é maluco, porque tem coisas ali que são de foro íntimo, a gente não vai expor as pessoas, a gente não vai cometer injustiças. Não é assim que se faz jornalismo. Você já foi respondido. E tá bom, hackers criminosos. Hackers criminosos, é maravilhoso. Bom, gente, é isso. A gente está muito feliz, vocês estão apoiando pra caramba o Intercept. A gente está cansado, porque a gente está trabalhando nisso há muito tempo, né? E em paralelo ao trabalho na redação tem também, a gente precisa dar entrevistas, porque assim, a gente está dando muita entrevista porque também existe uma narrativa pública que ela está sendo construída, né? Em parte da imprensa, né? Óbvio, e pelos procuradores e pelo ex-juiz, está sendo construída uma narrativa pública contra a gente, tentando ligar o site a hackers criminosos. É uma narrativa esdrúxula, completamente absurda, que a gente vai combater. Toda vez que alguém falar em relação a isso, a gente vai rebater, a gente não vai deixar essa narrativa se criar. É uma disputa de narrativas, sim, isso é uma disputa de narrativas. A grande diferença é que nós estamos com a verdade, nós estamos com os fatos, né? E eles estão com as teorias da conspiração. Então a gente está tendo muito trabalho, mas assim, obrigado mesmo. Sigam ligados no site. A gente vai voltar com novas reportagens assim que elas estiverem prontas, assim que elas forem jornalisticamente tratadas. Beleza? É isso. Se der, semana que vem a gente faz mais um live aqui. Tá bom? Valeu!